Vamos lá, pessoal, temática poderes da administração, dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Veja só, nós já vimos na aula passada o poder vinculado ao regrado e o poder discricionário. E agora nós estamos avançando para o poder disciplinar. O que é esse poder disciplinar e o que você precisa saber? Veja só, tem um conceito aqui que define o poder disciplinar como aquela prerrogativa que a administração pública utiliza para aplicar sanções àquele agente público que comete infração funcional. Portanto, só vai fazer, entre aspas, uso desse poder disciplinar aquele que está no exercício de uma função pública, aquele que está exercendo munus público. E aí, como consequência disso, ele pode receber penalidades, como, por exemplo, a de demissão, a de suspensão, a de advertência, destituição do cargo em comissão. Por quê? Porque ele cometeu infração funcional. Então, só pode ser afetado pelo poder disciplinar aquele que está exercendo função pública munus público. Ok? Só que, para que eu aplique essas penalidades, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eu preciso ou fazer sindicância ou processo administrativo. E aí qual vai ser a diferença? Então veja, o que está em jogo aqui é o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que impõe o quê? Que eu tenha processo administrativo ou sindicância, certo? O que acontece? Veja, do processo administrativo ou sindicância. Eu preciso abrir esse processo administrativo ou sindicância justamente para dar ao nosso acusado essa oportunidade de contraditório e de ampla defesa. Se for sindicância, a sindicância ela pode acarretar três coisas, três situações. Ou vai ocorrer esse arquivamento do processo, ou penalidade. Só que quando eu falo de penalidade, tem dois tipos de possíveis penalidades. Quais? As penalidades, elas podem ser ou a de advertência ou a de suspensão até 30 dias. Porque se for mais do que isso, ou se for, por exemplo, uma penalidade de demissão, aí eu preciso instaurar o chamado processo disciplinar. Aí eu vou ter que instaurar o chamado processo disciplinar. Portanto, é o que eu trabalhei aqui na letra C. Se o ilícito praticado pelo servidor acarretar, ensejar, penalidade de suspensão por mais de 30 dias, por mais de 30 dias, se acarretar demissão, porque se fosse menos sindicância, mais de 30 dias, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade de cargo em comissão, aí não existe faculdade, existe obrigatoriedade de instauração do processo disciplinar. Tudo bem? Tranquilo? Tá joia. E quais são as etapas do processo disciplinar? Quais etapas do processo disciplinar que nós temos? Veja só, nós temos para início de conversa essa instauração, justamente para apurar a infração cometida, porque a apuração é um poder dever da autoridade de apurar se o princípio da legalidade está ou não sendo obedecido na esfera e na máquina administrativa. Então eu vou instaurar. Então, instauração. Com a publicação do ato que constituir a comissão. Num segundo momento, eu tenho a etapa de inquérito administrativo. E aqui no inquérito administrativo, eu tenho a etapa de instrução, de defesa e de relatório. Então, eu estou
separando aqui as situações envolvendo o inquérito administrativo. Fase de instrução, para levantar as provas, a fase de defesa, com exercício do próprio contraditório e ampla defesa, e a etapa de relatório, que é um resuminho de tudo o que aconteceu, para que na sequência nós possamos adentrar no julgamento, na etapa e na fase de julgamento. Tudo bem aqui, né? Então, nessa etapa e nessa fase de julgamento. Muito bem. Além disso, ainda envolvendo o poder disciplinar, vem a ideia do chamado princípio da verdade sabida. O que é esse princípio da verdade sabida? O que significa falarmos em verdade sabida? Olha só, sempre que nós tivermos um agente que está cometendo uma infração funcional e o seu superior pegar no pulo esse cometimento da infração funcional. Então, eu tenho aqui o agente cometendo infração funcional. Pegou no pulo aqui, ó, cometendo a infração funcional. O que acontece quando pegar no pulo cometendo essa infração funcional? Vem a pergunta: será que eu posso punir esse agente A, que eu vou chamar aqui, com base no princípio da verdade sabida? Será que é possível a punição do agente com base no princípio da verdade sabida porque o agente superior pegou em flagrante o agente inferior? Será que pode? Será que não pode? E a resposta é: não é possível a punição do servidor com base no princípio da verdade sabida. Por que não é possível punir com base no princípio da verdade sabida? Não adianta pegar no pulo e já querer aplicar penalidade. Tem que antes instaurar o processo com contraditório e ampla defesa para dar a oportunidade desse servidor que cometeu a infração se defender. Essa é a ideia. Tudo bem? Tranquilo? Além disso, antes de nós adentrarmos no poder hierárquico, que é o próximo, tem mais um ponto importante que eu vou chamar aqui de letra F, que é o tópico envolvendo a discricionariedade no poder disciplinar. Até o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele tem um livro intitulado Grandes Temas de Direito Administrativo, que ele fala sobre essa ideia da discricionariedade no poder disciplinar. Essa discricionariedade não significa escolher agir ou não agir. Nisso não há que se falar em discricionariedade. Nós temos um poder e dever de agir. Então, sempre que eu tomar conhecimento do conhecimento de uma infração, não existe juízo de valor se eu tenho que punir ou não punir. Não, não é nesse sentido essa expressão que a doutrina publicista coloca quando pontua a discricionariedade no poder disciplinar. O que aparece aqui, e o que nós estamos falando é, será que a discricionariedade no poder disciplinar, o que isso iria significar? Por exemplo, alguns conceitos são classificados como conceitos jurídicos vagos ou indeterminados. Quando eu tenho um conceito vago ou indeterminado, um conceito amplo, aberto, exemplo, vai ser punido o servidor que cometer falta grave. Será punida a servidora que cometer conduta escandalosa. O que é falta grave? O que é conduta escandalosa? É um conceito vago ou indeterminado, que eu vou precisar de um juízo de discricionariedade para essa definição. Então, conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, gradação da pena. O agente vai receber uma pena de suspensão de até 30 dias. Até 30 dias pode ser 30, pode ser 29, 28, 27, vai ser quantos dias nós vamos colocar? Discricionariedade no poder disciplinar, e esse é o sentido, essa é a conotação utilizada pela doutrina. Para conhecer todos os meus cursos, acesse www.liciniarossi.com.br/mentoria. Lá você encontrará o conteúdo degustação e, se quiser, poderá adquirir.